nosso podcast, A Voz Dela, um projeto lançado dentro do Mulheres Conectadas de Sucesso para trazer a voz da mulher empreendedora no nosso Espírito Santo. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, a Janívia Leal, terapeuta de TRG, e é um prazer ter você aqui hoje, Janívia. Seja muito bem-vinda a esse bate-papo. Muito obrigada. E vamos conversar um pouquinho, Janívia, um pouquinho hoje sobre você. Mas antes de dar início a essa conversa, eu tenho aqui um presente para você. Olha, um presente. Esse presente tem um significado muito importante, que ele é uma coleção do nosso primeiro aniversário do Mulheres Conectadas de Sucesso. Ótimo. Posso abrir? Pode, claro. Dá licença. E vou falar para vocês um pouquinho. Essa caneca, ela foi feita pela Tatiane JD Bordados Ateliê. E Que linda, maravilhosa. Olha a frase. Toda grande ideia começa pequena. Linda. Amei, Então, Val. E essa caneca, essa coleção, elas vão estar disponíveis no nosso site da Mulheres Conectadas de Sucesso. Então, você que quer ter essa coleção nossa, vai lá e dá uma olhadinha nas opções da nossa caneca. E agora, vamos dar início à nossa conversa, né? Sim. Janívia, fala um pouquinho para mim o que te levou a estudar sobre o TRG. Boa noite. Val, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade que você me deu de dar início, né, a esse podcast, a abertura. Eu acredito que vai ser algo assim engrandecedor para as nossas vidas, para as meninas que já fazem parte desse projeto e para as demais que eu acredito que irão somar, chegarão, se agregarão juntamente conosco neste projeto. Então, desde já eu gostaria de agradecer a você em especial por esta oportunidade. Então, o fato de eu começar a minha formação, de eu ter tomado essa decisão, começou basicamente porque você sabe, eu tive filho já com uma certa idade, né? Não vou falar minha idade aqui, mas tudo bem. E a minha decisão foi qual? Eu não vou sair para trabalhar enquanto meu filho estiver pequeno. Essa foi uma opção, uma decisão que eu tomei a partir do momento que eu descobri que estava grávida. Naquele momento eu tomei essa decisão. Eu só vou sair para trabalhar o dia que meu filho tiver numa idade boa, com uma independência, que eu entender que ele pode voar. E aí eu vou ter a passar a ter alguma profissão. E aí, como você sabe, eu sou formada também como designer de sobrancelha, micropigmentadora. E pelo fato de eu ter alguns problemas nas mãos, nas articulações, esse trabalho ele começou a ficar um pouco dolorido, vamos dizer assim, né? A enfermidade, ela me trava um pouco de exercer essa função. Então, pensando nisso, eu comecei a pensar em outra coisa, um plano B. E aí eu acredito que foi algo assim, do céu, algo de Deus. Por quê? Não era nada pensado, apesar de que Samuel está com 11 anos, cerca de 15, 16 anos atrás, eu trabalhava com um casal e lá atrás eles já falavam assim que eu era a psicóloga da família deles. Eles me chamavam de a minha psicóloga, cada um, pai, a mãe e a filha, me chamavam de a minha psicóloga. E assim, a partir de uma brincadeira, tantos anos depois, eu comecei, essa ideia, ela surgiu, apareceu para mim, uma propaganda
E eu estava assistindo, ouvindo louvores, e daqui a pouco essa propaganda aparecia. Dava 5 minutos, daqui a pouco a propaganda aparecia outra vez, para uma formação de terapeuta TRG. E aquela insistência, né, dessa propaganda, o que aconteceu? Eu falei, eu vou assistir esse mini curso que o professor Jair Soares, no caso, ele oferece, né, um mini curso gratuito. E eu falei, eu vou assistir, esse homem está insistindo demais. A partir daí eu assisti o mini curso, amei, amei, amei. Foi uma coisa assim, apaixonante de imediato. Quem conhece, quem já assistiu, faz o mesmo relato, que é algo assim que você se apaixona pela terapia a partir do minicurso. Quando o professor ele faz essa chamada para você assistir ao minicurso, você já fica interessada. Por isso que ele me levou a ter o interesse de assistir ao minicurso. E aí eu conversei com meu esposo, falei com ele, falei, eu acho que eu achei agora uma profissão. Então, você está me dizendo que você se identificou com a sua profissão. Completamente. Que, né, que numa chamada, num mini curso, você, como uma empreendedora, que, né, já vinha de umas outras profissões, Sim, se identificou, se achou. exatamente. Isso é muito importante, né? Quando a gente se identifica com aquela profissão que a gente está exercendo, certo? Exatamente, exatamente. E hoje, dessa história maravilhosa que você contou, né? Porque ser mãe, acompanhar o crescimento do filho, né? Que isso é para poucas mulheres que são empreendedoras, Exatamente. ter a chance de ver o filho crescer e você está sendo feliz por ter essa oportunidade, né? De poder ter. E é muito importante para nós mães conseguir, né, ver o crescimento do filho. Exatamente. Seguir o passo deles. Sim. E vou te fazer uma pergunta. E nesse período todo, o que o projeto também, o qual você está fazendo parte, que é o Mulheres Conectadas de Sucesso, também tem trago para a sua vida? Como mulher, como terapeuta, como mãe, como esposa. Então, o projeto ele apareceu na minha vida assim que eu me formei. Foi algo assim, eu me formei em agosto, e eu conheci o projeto em novembro. Foi quando estava bem no iniciozinho do projeto também, né? E aí, você maravilhosa como sempre, né? Me convidou, você estava precisando de uma pessoa, né? Tô contando aqui para as pessoas, mas, né? É a nossa história, né, Val? Isso. Você me convidou, estava precisando de uma pessoa aqui para a loja, para trabalhar com você, e eu me propus. E nós fizemos o quê? Um casamento aqui. Isso aí. Para quem não nos conhece, a gente já se conhece de longa data, né? Para quem não sabe, né, eu tenho a loja que se chama Val.Fashion. Sou empreendedora, como também sou a fundadora desse projeto, né, Janiva? Exatamente, exatamente. E aí eu vim trabalhar aqui, fiquei alguns meses aqui, e dentro da loja eu aprendi muita coisa, muita coisa. E foi aí que assim eu realmente consegui entender o propósito do projeto, né? A partir de você me ensinando muita coisa lá, pegou na minha mão mesmo, né? Tava lá no comecinho da minha profissão, e você segurou na minha mão e me ensinou muita coisa e me apresentou, porque você conhece muitas pessoas, né? Tem uma boa referência, graças a Deus. Sim. E assim, as pessoas me procuravam, a partir daí as pessoas me procuravam. Eu falo assim que eu sei que se eu estivesse sozinha, eu estaria dando conta, mas acompanhada foi muito mais fácil. É por isso que eu falo, né, Janiva? Tenho sempre comentado que o projeto Mulheres Conectadas não é só um projeto, mas sim é um propósito que Exatamente. Deus tem alinhado ao nosso coração. Por quê? Porque tem dado experiência, não só a você, Exatamente. mas a mim e a outras mulheres, que a gente Sim. tem realmente dado a mão
a várias mulheres, né? Sim, sim. Agora me fala aqui, Janívia, você hoje está com o seu espaço e Sim. qual é a experiência que você está vivendo nesse espaço, lá no seu consultório? Fala um pouquinho a respeito disso para mim. Sim. Só emendando, né? Porque uma coisa faz conexão com a outra, dentro da pergunta anterior com essa, eu ainda estava aqui e recebi a proposta da Josi, né? Que é uma das nossas diretoras também, faz parte do projeto, e ela me convidou para abrir um espaço dentro do espaço de salão de beleza dela. Ou seja, hoje nós temos um espaço chamado Espaço Bem-Estar, porque além do espaço dela de cabeleireira, nós temos o meu espaço de terapeuta, temos a depilação, temos nail design, temos lash design, né? Trabalho com cílios. Então nós estamos juntas, conectadas, mulheres conectadas dentro de um só espaço. Então foi algo assim que está sendo uma experiência muito grandiosa, onde mulheres chegam lá com várias necessidades, às vezes chegam para fazer um cabelo ou uma depilação e vai parar lá na minha sala. Porque, né, as pessoas conhecem muito a Josi. Então, Janine, mais uma vez, né, eu vejo a importância da mulher estar unida. Por Exatamente. quê? Porque se a gente for parar para olhar, são várias mulheres trabalhando no local, querendo um crescimento, né, como pessoa, como empreendedora, querendo trazer o sustento para dentro da sua casa, porque a gente trabalha com essa finalidade, né? Uhum. E eu vejo como é importante mulheres se apoiar. É o Sim, que eu tenho assim falado muito frequentemente para outras mulheres. sim, E eu fico muito feliz que você hoje, né, conseguiu estar ali com o seu consultório. sim, sim. O alcance de crescimento que você já teve, que eu estou acompanhando, estou vendo a sua evolução. E hoje eu vou falar mais um pouquinho dessa evolução sua. Eu estou sabendo que você está fazendo um novo curso dentro da sua área. Sim. Quero que você traga isso um pouquinho para mim e para todas, né, que estão aqui ouvindo a gente. Me conta um pouquinho dessa experiência, o porquê que você voltou a fazer um novo curso, o que está te levando a isso. Então, qual é a nossa necessidade? É de querer aprender mais, né? Nós precisamos, toda formação ela precisa de uma reciclagem. E assim foi dentro da minha formação. Digamos que eu aprendi o básico, né? Muito estruturada, completamente estruturada, que foi de onde eu comecei e eu tenho respostas, experiências assim visíveis, né? Do início da minha formação, com a formação que eu fiz, mas eu senti a necessidade, eu vejo a necessidade, porque assim existem casos mais sérios, mais delicados, que precisam de um conhecimento a mais. Então, vendo essa necessidade, eu falei, não, vou me especializar. Por quê? Dentro do mercado de trabalho, se você não Se atualizar, cresce, né? se você não se atualiza, você fica para trás. Então, vendo essa necessidade de pessoas precisando cada vez mais, porque o mundo está cada vez mais doente, pessoas cada vez mais adoecidas, e a gente sabe que a doença do século é a ansiedade, a depressão, infelizmente, né? Sim. São os problemas mentais, emocionais. Então, eu vi a necessidade de estar me aperfeiçoando, de me especializar ainda mais dentro da minha formação, e está sendo assim um divisor de águas. Eu fico muito feliz, né, de ver o seu crescimento. Quero saber também se hoje você atende criança, casal ou só individual. Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso também. Uhum. Eu atendo crianças, eu tenho uma cartela de crianças, eu tenho a partir de 9 anos a 15 anos de idade, crianças e adolescentes, e não atendo casal. Por quê? Essa terapia que eu trabalho, ela não é em conjunto. É trabalhada apenas com uma pessoa. Não que a outra pessoa, por exemplo, um casal cônjuge, eu não posso atender. Posso, mas de forma separada, individual. Não atendo duas pessoas juntas. Por causa da metodologia, que é uma metodologia diferente, né, das demais conhecidas. Então, por esse motivo, eu não atendo o casal, mas eu posso atender de forma individual, sim. Entendi agora.
E falando nisso, né, Janívia? Agora eu quero saber quem é a Janívia fora dessa área da terapia. A Janívia Leal, não a Janívia terapeuta. Fala um pouquinho aí sobre a família, sobre o esposo, sobre seu filho. Eu quero saber mais sobre você. E o que você pensa daqui para frente, o que você almeja. Então fala aí para nós. Assim, falar da minha família é me desmontar. Isso é muito importante. Quando eu falo da minha família, eu me emociono, de verdade. Porque o meu marido, ele é uma pessoa que me ajuda muito. Ele me apoia, assim. Agora mesmo ele me deixou aqui. Isso é O muito dia, a tarde importante, toda, né? ele me Para nós perguntando. mulheres, o apoio do Sim, esposo a exatamente. nós. Por quê? Porque a gente sabe que muitas empreendedoras não têm Não tem isso, né? essa rede de apoio. Exatamente. Então, para você que tem essa rede de apoio, é muito Muito, é importante. gratificante demais. Então, assim, você sabe que lá no começo, quando eu conheci o projeto, foi a partir uma viagem que ele fez para você, É né? isso aí que eu ia te falar agora, né? Como que num bate-papo a gente traz oportunidade. Eu lembro que eu estive com o Marcos, porque eu conheço ele também, no Uber. E ali Sim, eu empolgada falando do projeto. O que que sempre. eu fiz? Eu consegui falar com ele do projeto. A primeira, o primeiro encontro nosso, o que que ele fez? Ele te colocou lá de paraquedas, não é isso? Exatamente. Exatamente. Desse jeito. Desse encontro trouxe várias oportunidades Várias para você, oportunidades, né? sim. Então, quer dizer, a sua carreira, o encontro do projeto, Foi. hoje o seu espaço lá, né? O Sim. que que acontece? Foi ele que te colocou Tudo. Eu totalmente falo para ali. ele que é tudo culpa dele. É isso aí, é Então, quando eu importante. falo assim, amor, eu tenho uma reunião tal dia, tá bom. Aí eu chego em casa, às vezes, gente, eu saio de casa 6, 6:30 da tarde, eu chego em casa 10, 11 horas. Aí, às vezes, ele me manda uma mensagenzinha lá bem assim, eu só vejo o zoinho dele. Ele me E manda aquele zóio. Aí eu só mando assim, vou chegar daqui a pouco. Aí quando eu chego em casa, eu falo assim, oi. Aí ele, finalmente. Eu falo, não reclama, foi você que me botou nessa barca. isso aí. Então, por isso que eu falo pra você que eu me emociono justamente por isso. Porque ele me apoia, meu filho me apoia, a minha família toda, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, todo mundo assim, sabe, ficam felizes com O seu o meu crescimento, né? crescimento, exatamente. Então, é algo assim que, no começo da entrevista, o que me levou a empreender, a tomar essa decisão de não sair antes de Samuel ter uma determinada idade para trabalhar fora, foi justamente isso. A minha família, ela sempre viu isso. Então, quer dizer, eu tive ele já com os meus 36 anos de idade. Então, para você começar, eu sei que hoje em dia é até clichê falar assim que A hoje idade a tem alguma idade coisa a ver, atrapalha. né? Não, não atrapalha. Não atrapalha, mas ao mesmo tempo, se você for perceber, é um pouco mais difícil, né? E aí o que que acontece? Eu deixei o tempo passar, mas não me arrependo. Nunca me arrependi de ter começado no tempo certo, no tempo que eu creio que foi um tempo determinado por Deus. Né? Como tudo na minha vida. Você já me conhece, você sabe que eu me casei mais tarde, tive filho mais tarde e me formei mais tarde. Você quer um cafezinho? Aí eu quero. E me formei mais tarde. Então, dentro dessa pergunta que você me fez com relação à minha família, meu marido, meu filho, eu tenho esse apoio. E assim, igual você falou, muitas mulheres elas não têm isso, essa rede de apoio, essa necessidade que nós mulheres temos, porque às vezes as mulheres acham que a função delas é ficar dentro de casa, cuidando de filho, cuidando de marido. Tá errado? Não, Não. É uma não tá errado. opção da mulher em querer Exatamente. ficar, né? Mas Exatamente. também Mas é há uma uma decisão. decisão da mulher Exatamente. também querer Em crescer crescer. Sim, querer profissionalmente, voar. evoluir, né? Sim, Seguir uma carreira sim. Porque tem mulheres que até é formada, mas tomou essa decisão. A partir de do ficar em momento que casa. casou,
tomou essa decisão de ficar em casa, de cuidar dela, E do tá marido. certo Então ela tá também. certa, ela não tá errada. E às vezes as pessoas julgam, né? Ah, Sim. fulano não sai de dentro de casa, dependente do marido. E daí? O que que eu tenho com isso? Se o marido tá sustentando, tá tudo bem, a gente não tem nada com isso. Não, e é uma decisão que cabe à pessoa. A escolha Exatamente. é totalmente daquela pessoa. Às vezes ela está feliz de estar em casa cuidando do lar. Como eu estou feliz hoje tendo a minha Sim, loja. Você está sim. feliz hoje Sim. atendendo no seu consultório. Quer dizer, e é sobre isso. A mulher ela precisa tomar a decisão da vida dela e escolher o que ela quer, né? Exatamente. Eu Profissionalmente. estava feliz. Eu Mas estava feliz precisava se realizar, né? dentro desses 10 anos. Assim, eu estava trabalhando fora? Não, eu estava trabalhando fora. Mas eu estava empreendendo ali do meu jeito. Eu fazia sobrancelha, eu comecei fazendo sobrancelha, depois me especializei, fiz cursos, depois me especializei na micropigmentação, né? E fiz unha, fazia chinelo, É isso que eu ia falar, artesanato. artesanato, Sim, né? Que eu trabalhei muito lembro de tempo você com. fazendo artesanato. Sim, fiz. E aí, assim, só que a partir, como eu falei no início, a partir da gravidez foi que eu desenvolvi esse problema que eu tenho nas mãos, que é a síndrome do túnel do carpo. E aí isso me impossibilitou de continuar. Então, esse foi o momento mais difícil seu como Foi. empreendedora, Janívia? Foi. Quando você descobriu a doença? Foi. Que você teve que parar, né? Tive que parar. Aí eu tive que frear. Porque era algo assim que eu sabia que eu queria, eu tinha necessidade de, além da necessidade, é algo que eu gosto. Eu sempre gostei, sempre trabalhei desde muito nova. E eu sempre gostei de ter o meu dinheiro. Eu sempre fui cliente sua desde meninota, Sim, sempre desde sim. solteiríssima, eu sou cliente sua. É importante. Então, eu queria ter o meu dinheiro, não que ele não me dava, Marcos não me dava, eu não queria que ele não quisesse pagar as coisas para mim, mas você sabe de ter É a porque, sua na independência. realidade, isso tem muito a ver com a personalidade da gente mulher. Por Isso. quê? Tem mulheres que têm uma personalidade de quê? Não, eu posso ficar em casa, estou feliz, Sim. não quero trabalhar, tá bom. Outras não, eu preciso trabalhar para me realizar. Vamos sim. supor, eu não me vejo hoje sem estar sendo uma empreendedora, sem estar trabalhando. Sim. Eu não me sentiria feliz estando em casa, né? Só do lar, cuidando da casa. Por quê? Porque é o que eu sei fazer, é o que eu gosto. Hoje, além do empreendedorismo, a minha loja, que é o que eu gosto de fazer, eu hoje também estou no projeto, que é outra coisa, que é cada dia eu estou me descobrindo. Eu estou crescendo, evoluindo, tendo um crescimento como ser humano, Sim. né? Então. Então, hoje eu paro para pensar nisso. E com você, não está sendo diferente, Não, né? de forma nenhuma. Como eu estava falando, a partir daí foi onde eu conheci o projeto, né? Lá atrás a gente estava falando sobre isso. Marcos me falou, eu ainda fiquei meio assim, falei, acho que não, acho que eu não quero não. Ele, olha, eu acho que vai ser bom para você. Eu acho que é um bom negócio. Se eu fosse você, porque você falou para ele dar palestra, não é para já. Não é para já. Nossa primeira palestra que a gente teve. Olha, meninas, eu tô desde o comecinho, tá? Desde a fundação. O nosso projeto hoje, né, Janiva? Tivemos já o nosso primeiro aniversário, que foi 1 ano. Sim. Então, né, quer dizer, tem 1 ano que já você tá andando. dentro do projeto. Nosso neném já tá andando. Já não tá, né? Já tá assim, já não é mais neném. Já não é mais tá um recém-nascido. não é mais um recém-nascido, não tá engatinhando. Não, ele tá andando, já tem mais de 1 aninho. Então, assim, participei da palestra, gostei. Foi onde eu vim para cá e tive a oportunidade de abrir o meu espaço. E assim, com total apoio da minha família, que foi a pergunta que você fez. Total hoje, apoio, né, que eu recebi da minha família. Eu fico muito feliz quando tem evento, por quê? Porque eu vejo a sua família ali unida com nós. Me prestigiando. Né? Unida com nós, assim, garrada mesmo, querendo. Tem algumas que eu conheço, como a Magnólia, que ela fala assim, eu não sou empreendedora, mas eu estou pensando em ser. Então, para a gente isso é importante. Tem a Geise, tem a Alessandra, né, que ela estava parada como empreendedora. Sim. E hoje ela já voltou a trabalhar como empreendedora. Sim, inclusive ela está lá com a gente nesse espaço que eu falei. O espaço de depilação é dela, né, lá no salão da Josi, no espaço Bem-Estar.
Ela é uma das nossas colaboradoras juntamente com o projeto Mulheres Conectadas de Sucesso. Aí eu fico tão feliz quando eu vejo o crescimento e a evolução de mulher, né, como nós. Eu fico assim, impactada. Eu vejo o quanto é importante e vejo o propósito de Deus nas nossas vidas dentro desse projeto, né? Sim, porque mulheres, é o que eu falei no iniciozinho, que sozinha a gente até consegue. Mas o Mas se caminho é estiver mais... junto, é mais complicadinho, é mais árduo, é mais demorado. Porque estava sendo assim para mim. Estava sendo bem mais lento. Tinha um cliente aqui, um ali, mas a partir do momento que eu me conectei com essa rede de Então você mulheres, entende que quando você se aproxima de multidão, do contato com as outras, acontece o crescimento. exatamente, exatamente. A importância dessa rede, né? Sim, a De você estar própria. fazendo o seu network, indo em encontros. Sim, E a própria Bíblia, né? O próprio Senhor Jesus, ele nos ensina que nós não devemos ficar sós. Nós devemos o quê? Nos congregar, nos unir, porque quando nós oramos, a palavra fala que quando dois ou mais estão juntos, ali o Senhor ele está presente, recebendo, né? ele está recebendo a oração. Está presente, né? Exatamente. Ou seja, você não está sozinho, você está com mais de um, você já está no caminho. Está direcionado dentro da E eu tô palavra. aqui curiosa. Vou te fazer uma pergunta Ai, meu agora mais Deus. além, né? Ai, Jesus. Além da terapia, né? Você tem tido a experiência de fazer várias palestras. Esse ano foi um ano de muito crescimento para sua vida, dentro do projeto. Foi. Por quê? Eu, né, o primeiro convite que eu te fiz de uma palestra, assim, você não tinha experiência e você aceitou o desafio, caiu Ah, eu dentro. vivo entrando em desafio. E hoje, né, você está aí palestrando no posto médico, palestrando nas Sim, igrejas. E fala aí um sim. pouquinho sobre essa experiência. Pois é, a nossa primeira experiência está fazendo um ano, né? Isso aí. Foi exatamente no Janeiro Branco, onde nós fomos ali no espaço, onde eu tenho meu espaço dentro. Olha como que Deus é Deus é perfeito. perfeito, ele alinhou todas as coisas. O dia que eu botei o meu pé ali, ele falou assim: é aqui, minha filha, aqui você vai florescer. Você está sendo semeada aqui, é aqui que você vai crescer. Então, está fazendo exatamente um ano que eu dei uma pequena palestra ali no salão da Josi, na época ela estava sozinha, né? E a nossa palestrante, ela simplesmente não foi. Isso aí. E aí a Val pega e me manda, daqui a pouco chega uma mensagem para mim, ai Jesus, ela me mandou uma mensagem, quando eu olho, você vai palestrar, e eu, oi? Falei, tá bom, eu vou fazer o quê? Mas Deus, ele é tão perfeito que Ele eu alinhou o estava aqui na propósito, né? loja, e assim, eu estudando a respeito do Janeiro Branco, eu escrevi, eu comecei a anotar uma palestra que eu pesquisei. E aí quando foi, acho que no outro dia, a gente foi nesse encontro lá no Salão da Que Josi, um seria o nosso café. café Sim, do o nosso Janeiro primeiro Branco, porque café. ela estava com o salão, né, Exatamente, inaugurando. exatamente. E aí, a partir dali, quando você me falou, é você, eu falei, é com medo? Tô com medo, mas vou com medo mesmo. E você estava ali também para me apoiar, né? Que é sempre muito importante. E aí eu fiz a minha primeira palestra. Falei, ai, Jesus, tem misericórdia. Foi. Todo mundo gostou. Aí, em março, foi a minha outra palestra, minha segunda palestra lá na minha igreja, onde eu palestrei no 8 de março, né, Que é o sobre mês da mulher, o né? Dia Internacional da Mulher, no 8 de março. E depois foram aparecendo outras. Eu palestrei no posto de saúde aqui do nosso bairro. Fizemos duas, né? Eu, você, lá Na na Santa Santa Casa. Casa. Nós palestramos lá na Santa Casa. E eu acho que tem mais. Acho que não, né? Acho que foram essas mesmo. Se não Lá na empresa aparecer, da filha da Dalva, né? Que você fez a palestra também. isso mesmo. Recebi um convite muito especial da Soliane, né? Isso. Para eu palestrar sobre o Outubro Rosa. Rosa, né? Para as crianças ali, para a família das crianças, né? No espaço onde ela trabalha.
E eu dei essa palestra lá também. E foi assim, maravilhoso. Está sendo uma experiência maravilhosa, porque é algo que estava assim, totalmente distante da minha Da sua realidade, né, de vida. Completamente. Porque, como eu falei, eu comecei tudo, não foi tarde, mas foi no tempo de Deus. Como foi? O tempo de Deus foi um pouquinho mais tarde para mim, no meu entendimento. O que acontece? Eu não imaginava. Eu não imaginava que o projeto ia me levar Há em lugares lugares que você não pensava não imaginava, em não falar, imaginava. né? E hoje eu olho, eu fico feliz, eu fico emocionada, porque a minha mãe, ela fala com tanto orgulho de mim. Ela chega a brilhar os olhinhos, para vocês terem noção. Ela foi lá no aniversário do projeto, mas ela ficou tão feliz. Tão feliz. Né, que estou muito à frente, eu percebo a importância dessa rede da família. Tenho. Eu Não, fico é algo muito que eu feliz posso. de ver ela aos 80 e quantos anos? 83, esse ano ela faz 84. 83 anos, né? É como se ela fosse a nossa mascote de mais idade no bem nosso. Nós temos duas, né? A É, mais velha e a mais nova. é. Né, E mamãe? eu vejo a importância, né, da gente estar nessa rede aí, de estar nesse apoio. Sim, sim. Eu fico impactada. Ela fica muito No feliz. desejo de crescimento dela, né? Sim. No último aniversário nosso, ela falou até que ela ia fazer os temperinhos, né? Sim, Que ela ia empreender. Quer Isso. dizer, para você ver a importância de você estar no meio de alguém que te puxa pro bom. Exatamente, te Como- impulsionam, né, como a diz aquele crescer. ditado, se você anda com os melhores, você vai crescendo. Sim. E é isso que está acontecendo na Se a nossa gente, rede de se você anda com, empreendedorismo. eu ensino isso pro meu filho. Eu falo isso muito para Samuel, meu filho. Samuel tem que idade hoje? Samuel tem 11. Eu ensino para ele assim, se você andar com 5 pessoas ruins, você vai ser a sexta. Mas se você anda com 6 pessoas boas, 6 pessoas de índoles incontestáveis, pessoas de caráter, você vai ser a sexta pessoa. Então eu sempre ensino ele ter esse entendimento, esse conceito primordial que nas Básico, nossas né? vidas, Nas né? nossas vidas. Sim, Para trazer sim. para. Aí detalhe, né? Como você comentou, a minha mãe, ela quer a minha ajuda, né? Para ela começar com os temperinhos dela, lógico. Aí a gente não deu início ainda porque ela está para fazer uma cirurgia. Então a gente está resolvendo isso, inclusive esse mês agora. A gente está marcando cardiologistas, né? Todos os trâmites. Para ter os cuidados. Para depois que ela fizer a cirurgia, para ela Então, logo nós vamos ter. Eu acho que, creio que sim. Uma empreendedora. Aos 84 anos. Aos 84 anos. Vão lá, né? O temperinho da Celcina. Ou da vovó Celcina, porque vamos ver, isso já é vovó, nome, né? já é Bisa. Bisa. Então, quer dizer, para nós isso é muito importante, né? Sim, e ela do tipo de pessoa assim que você convida ela, minha filha, só se ela não puder ir. Sim, eu tenho visto. Tudo. Ela muito presente nesse projeto. A minha mãe, só falando mais um pouquinho dela, do desempenho, da desenvoltura que ela tem, para vocês terem uma ideia, minha mãe tem 83 anos e ela faz crossfit. É uma lição de vida para nós, exatamente. Né? Ela não perde um único dia de malhação. Ela tá ali todo dia, fielmente. Se ela não puder malhar pela manhã, ela vai à tarde. Se ela não puder à tarde, ela vai à noite, depois que ela chega do culto. Mas ela não perde. Ela é dedicadíssima. Ou seja, né? Ela costuma... Eu falo assim, mãe, para um pouquinho, mãe. Eu tô com vergonha de mim. Eu agora nem vou falar, né? Mas eu tô né? Tô me empenhando essa semana aí, tô me empenhando na caminhada, no exercício físico em casa, mudando a minha alimentação. Então, assim, até nisso... Ela traz para você... Um ensinamento. Né? Um ensinamento. Ela tá sempre ensinando. É importante muito. A família em tudo, né? Exatamente. Como é importante. É aquilo que eu sempre falo, né, Val? Por trás de uma empreendedora existe uma mulher. Existe uma vida. Não é só a Val ponto fashion. Não é só a Val diretora de um projeto. Não, é a Val mãe. Amiga, mãe. É a Val mãe, a Val mulher. É a Val vizinha que nós temos que ter esse cuidado,
né, de sermos uma pessoa melhor diante dos nossos vizinhos, diante dos nossos filhos, diante de toda a comunidade. De toda a Ela comunidade. precisa de nos ver de forma assim, Diferente. Ter diferente. um crescimento, Exatamente. Por exemplo, eu não posso, igual você sempre brinca comigo, que hoje até para dar um puxão de orelha no meu filho eu preciso de me policiar. Porque o que eu falo muito? Você como empreendedora, né, no caso, como mãe, esposa, o seu carro-chefe é as suas ações. Sim. E você hoje é uma terapeuta. Então, como você é uma terapeuta, você tem que olhar. Eu A falo minha assim, volta. Águia, né? 360 graus, girando mesmo, Sim, para sim. você ter um alcance como empreendedora e um destaque na sua sociedade, naquele ramo, naquela função que você escolheu de Sim, ser. exatamente. Então, é necessário Nós tomamos esse cuidado, esse né? cuidado, É. porque você é a sua marca. Exatamente. Você que representa o seu negócio, a sua empresa, a sua área que você escolheu para trabalhar, Sim, né? sim. E até diante independente da minha área, por exemplo, como uma terapeuta, digamos que a Tatiane, por exemplo, que fez essa obra de arte aqui, ó, linda. Ela também. Ah, ela é uma terapeuta? Não, ela não é uma terapeuta, ela é uma bordadeira, né? A gente sabe que ela trabalha com bordados perfeitos, os bordados da Tatiane. Quem quiser, quem puder procurar o trabalho da Tatiane, tá? Depois a Val vai passar o contato dela bonitinho aqui. Ela precisa de ter uma postura diante da sociedade, Sim, ela precisa ter uma postura diante da igreja, diante dos vizinhos, diante da família do marido, da família dela. Nós precisamos ter essa postura. sim, Então, assim, eu acredito que independente da de qualquer que profissão. seja a nossa profissão, hoje em dia, Val, a gente precisa tomar muito cuidado com os nossos relacionamentos Sim. exteriores, externos. Nós precisamos Eu ter esse canso de cuidado. falar isso, porque né, vocês que me acompanham, vocês sabem que eu falo muito isso. Para ter muito cuidado com quem você anda, com quem você Exatamente. fala, como que você representa a sua empresa, aonde você está. Por quê? Porque você é a estrela do seu negócio, Sim. é Eu sou você, a a essência da minha. Janívia. Não é a Janívia terapeuta, é a Janívia. A Janívia Exatamente. terapeuta é consequência do que você está estudando e do que você está fazendo. Exatamente. É o Né? que eu Não é falei, né? Que isso? por trás de uma profissão existe uma pessoa, existe um ser humano Isso aí. atrás daquela pessoa, né? Eu ouvi um ditado, não me lembro certinho como é as palavras, mas fala assim que antes de nós tocarmos um ser humano, nós devemos nos colocar no lugar desse ser Antes de humano. ser tocada, a gente tem que, né, sentir o que ele Sentir, sente. porque nós Se temos que. colocar na posição para você Exatamente. poder entender até o ponto de vista daquele ser humano. Exatamente. Isso é muito importante. É uma experiência que a gente precisa ter com o outro. Se colocar no lugar do outro, Sempre, né? sempre. Estar sempre na posição. Uma que o mandamento, né, da Bíblia fala para a gente amar o próximo. Exatamente. Olhar com um olhar mais próximo Sim, para aquele sim. que está do nosso lado, né? Exatamente. Isso é muito importante mesmo. E vamos falar um pouquinho sobre a religião na área da terapia também. Eu sei que nem todos que são, né, religiosos acreditam na terapia, às vezes não querem fazer. Sim, E eu quero saber hoje de você, porque você é cristã, sim. né? Hoje a gente tem trago muita oportunidade, o nosso projeto mesmo, a sua igreja abriu a porta para nós, como mulheres empreendedoras, a gente fez um evento lá dentro da igreja. Dois, né? Eu Já falo fizemos assim, dois, isso né? aí, eu falo assim que é uma bênção de Deus ver um ministério, né, acolhendo um grupo de empreendedorismo, acreditando, vamos supor, em você, Janiva Leal, Uhum. como terapeuta, ele abriu a porta para você fazer uma palestra como terapeuta e hoje é importante, né, a religião, a igreja abrir essa porta. Fala um pouquinho para mim sobre isso. Sim.
como eu falei, nós fizemos 2 eventos, né? O meu pastor, ele abriu essa porta, ele nos deu essa oportunidade, pastor Cristiano. Ele nos deu essa oportunidade, a primeira vez foi quando nós fizemos a Logo, logo eu vou palestra. chamar ele aqui para a gente fazer um episódio com ele, né? Porque é muito importante. Porque, né, dois eventos que ele nos deu a oportunidade de ir ali. Então, Sim. logo, logo a gente vai chamar ele para cá, para bater um bate-papo com ele. Tá bom, eu acredito que ele vai aceitar. Ele é uma bênção na nossa vida. E aí nós fizemos, o primeiro foi a palestra, né, em março, e o segundo foi em setembro, justamente o Setembro Amarelo, contra O suicídio. um mês dedicado, né, à conscientização contra o suicídio. E ele abriu mais uma vez essa porta. E a gente sabe, Val, que... Já tô até com saudade de lá, tá? Vamos lá. Manda meu recadinho lá. Fala assim, ó, ela disse que tá com saudade de um novo evento. Uhum. Então, vambora. Pode deixar. Como você mesma falou, não é toda igreja que abre a porta, né, para Uma pauta, eventos. né? Sim, a gente sabe que cada igreja tem a sua doutrina, tem a sua conduta, então não cabe a nós Não tá julgarmos. errada também, Não tá não. errada, não cabe a nós julgarmos. Mas, graças a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor, o meu pastor, ele abriu essa porta. Por quê? Ele entendeu que mulheres precisam ser valorizadas. Sim. Né? E ele dá muito valor na a gente igreja. tá, né? Na igreja a gente tem mulheres à frente do ministério também, mulheres que pregam, mulheres que dão estudos, né? Mulheres tocam instrumentos. Então, assim, não é uma coisa fechada. Nós temos uma liberdade de trabalhar dentro da igreja. Então, a partir disso aí, eu acredito que ele tem entendido que essa era mais uma forma, mais uma ferramenta de levar mulheres. Quando nós fomos lá, foi uma forma de mulheres entender o valor Dela, que elas né? têm. Uhum. É porque a gente está aí, né, numa sociedade onde agora que a gente mulher está tendo voz. Exatamente. Porque até poucos anos atrás a gente não tinha essa Exatamente. opção de hoje estar sentada numa mesa, gravando um episódio desse, ou estar em frente a uma palestra, palestrando. Exatamente. É um tabu, né? Que a Nós gente está estamos quebrando muito, estamos rompendo aí isso aí. rompendo essas barreiras. A gente está falando aí também de uma época muito difícil que a gente está vendo feminicídio aí. Assim, tá uma coisa de louco, né? Exatamente. É uma pauta para um próximo episódio nosso. E quando a gente vê a oportunidade de abraçar outras mulheres e mostrar o quanto elas são importantes e a gente se destacar, de fazer acontecer, é muito importante. Sim. E a gente não nasce pronta, né? Exatamente. A gente vai cada dia aprendendo. Mais. Eu falo assim, hoje eu fiz, errei. Mas amanhã eu vou fazer de novo e vou fazer melhor. Por quê? Porque eu não nasci pronta. Exatamente. É com os nossos erros que a gente aprende, né? E isso aí deve ser para todas, né? Sim. Como eu fiz com você a primeira vez, né? Me deu aquele empurrão. Ela não me deu um empurrãozinho, não, gente. Foi um pontapé. Mas eu agradeço, eu sou muito grata, eu sempre falo. E hoje, na sua igreja, como a gente está falando de igreja, quando você fez essa primeira palestra sua lá, hoje, as suas amigas, irmãs de igreja lá, elas conseguem te ver como Janívia terapeuta? Conseguem, graças a Deus. O projeto te trouxe isso, a palestra te trouxe isso? Me trouxe essa possibilidade, né, de ser vista como uma profissional da área mesmo. Tanto que esse trimestre agora, né, nós terminamos ontem, por sinal, nós terminamos um período, episódio de aulas, onde falava justamente do corpo, da alma e do espírito. E assim, inclusive a minha amiga Dalva, que também é uma das nossas diretoras e faz parte do projeto, nós duas somos muito citadas, muito requisitadas, procuradas dentro do... vocês foram... Porque... A Dalva, qual é a área que ela atua hoje? A Dalva é a mesma que eu. É terapeuta TRG, terapeuta emocional TRG, a mesma coisa, a mesma classificação minha é a dela. Então, assim, quando eu falo que nós fomos perguntadas, houveram algumas perguntas e foram direcionadas a nós duas, foi justamente por isso, por a gente estar tendo essa oportunidade de ter um conhecimento a mais,
principalmente dentro da igreja, dentro puxaram a vocês mente. para trazer isso dentro da Exatamente. palavra, né? Exatamente, porque o estudo era a respeito do corpo, mente e espírito. Então, assim, foi algo que casamos nesses Tinha a estudos. ver com a sua profissão, Janiva Leal, terapeuta, Completamente, né? completamente. E assim, foi algo assim muito bom que me levou a estudar mais, me levou a ter eu quis, a partir disso aí, eu fiz um novo projeto de vida para minha vida, eu estabeleci um novo plano de leitura, até da Bíblia mesmo, né? Que às vezes a gente com tanta correria, é casa, filho, marido, projeto, é tanta coisa, e às vezes você relaxa com relação à leitura da palavra. E eu estabeleci isso na minha vida. Eu falei, não, primeiro o Senhor. As demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a palavra do Sim, Senhor, é importante, né? Primeiro, buscar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a partir disso, a partir destes ensinos que nós tivemos, e a partir dessa nova visão, igual você perguntou, né, se as pessoas me veem, e tanto eu quanto a Dalva, como uma profissional dentro da igreja, a resposta é sim. Graças a Deus a gente conseguiu alcançar isso. De repente, antes não. Mas depois que o projeto, depois que nós fomos lá a diretoria foi, as meninas foram lá na igreja, lá no 8 de março, eu percebi uma certa mudança com relação Aos aos comportamentos, né? comportamentos, direcionamentos. Pessoas me procuram, me fazem perguntas, me falam que agora não, mas mais para frente eu quero conversar com você, eu quero te procurar. Eu tenho atendimento lá no meu ponto, no meu espaço, de pessoas lá da igreja. Então, assim, as pessoas, sim, realmente começaram a me enxergar como uma profissional da Ai, área. eu fico muito feliz, Janívia. Eu fico muito feliz, né, de ter tido a oportunidade de fazer esse primeiro episódio aqui com você, porque a gente tem essa história junto que já vai um ano. Sim. Já se conhecia antes, né? Mas hoje a gente tem uma história diferente, Sim. que é algo na profissão, dentro de um projeto. E eu fico muito feliz por você ter abraçado esse projeto, esse propósito junto comigo, porque era um propósito meu, do meu Exatamente. coração. Mas hoje eu vejo que esse propósito está em vários corações. Sim. E fazer hoje esse primeiro episódio foi maravilhoso, esse bate-papo nosso. Espero que a gente tenha oportunidade de fazer vários daqui para frente, amém. né? Alinhar mais coisas, ter mais novidades para contar para nós. Sim, em nome Que de logo, Jesus. logo você vai estar se formando num outro curso. E eu quero te trazer aqui para você contar que você se formou, Sim. né? Eu fico muito feliz com isso. E Obrigada. nós estamos agora encerrando esse episódio. Quero realmente te agradecer por estar aqui comigo. Eu que agradeço a né, oportunidade. por ter me dado essa oportunidade de trazer você no nosso episódio, a voz dela. Nós estamos agora fazendo o quê? Dando voz a outras mulheres. E eu espero que a gente não pare por aqui. Que virão várias oportunidades de várias empreendedoras, tá, né? Somando juntamente conosco. Tá somando, tá crescendo junto com a gente. E vamos estar encerrando esse episódio aqui agora no momento. Eu posso só dar um recadinho Pode, para as meninas? Claro. Dá tempo ainda? Pode. Eu só queria falar uma coisa para as meninas que estão nos assistindo, que vão ter a oportunidade de assistir esse primeiro episódio, nosso podcast, A Voz Delas, ou seja, você vai ser uma candidata a estar sentada aqui também, de frente com a Val, para responder as perguntas delas, um momento maravilhoso, muito bom. E dizer para você que hoje está enfrentando barreiras, está enfrentando dificuldades, que está pensando realmente em desistir. O que eu quero dizer para você é não desista. E dizer, né, que elas não estão só. Não estão sós. É o que eu falei desde o início. Sozinha a gente consegue. Mas se você estiver acompanhada, você vai, o seu passo ele vai ser mais largo. Você vai conseguir. E a partir do momento que você estabeleceu na sua vida de fazer algo, é um propósito que Deus colocou no seu coração. E propósito a gente não
Desiste. Não desiste. A gente não A abre gente- mão de propósito. Isso aí. Nós temos que cumprir. Hoje eu entendo que o que Deus colocou na minha vida, a terapia, foi um propósito de Deus, realmente, Val, foi um propósito de Deus para minha vida. Porque hoje o que eu vejo de pessoas doentes, pessoas precisando de cuidado emocional, cuidado mental, eu falo, meu Deus, dá vontade de agarrar todo mundo, Abraçar tudo, sabe? Às vezes a própria pessoa não entende que precisa, mas eu enxergo. Eu agora, como às vezes as pessoas não precisam nem ser especialista, mas quando você se especializa numa determinada profissão, você tem um olhar mais clínico. Então eu vejo quantas pessoas precisam. E às vezes é a partir disso que a pessoa ela quer desistir. Então eu entendo que isso foi um propósito que Deus colocou no meu coração. E eu vou falar para você que é fácil todo dia? Não. Não é. Não é fácil. Às vezes você acorda desanimada, acorda triste, porque nós somos seres humanos. Como eu falei para você essa semana, o único perfeito que desceu na Terra subiu, não é? Então nós somos imperfeitas, nós estamos aptas a errar todos os dias. E não é diferente com uma terapeuta, que às vezes eu escuto assim do meu filho. Mãe, você não pode ficar nervosa, não. Mas é por Mas ele é o primeiro a me deixar. Mas é por isso que dentro do projeto Mulheres Conectadas de Sucesso, a gente resolveu fazer esse projeto que é o podcast. Sim. Porque é o quê? Porque é mulheres real, Exatamente. vivendo uma vida real, contando histórias verdadeiras. Sim. Porque são histórias do nosso dia a Dia a dia. dia, nosso cotidiano, E exatamente. é sobre isso. É isso que eu quero trazer. Eu quero trazer a mulher, não só de Viana, mas a mulher do Espírito Santo, ela dando voz e contando a sua história de verdade. Passo a passo, o que ela fez e está fazendo para chegar aonde está. Exatamente. Aonde Então, ela quer chegar, aonde né? ela quer chegar. Exatamente. Porque é um passo de cada dia. Exatamente. E a nossa rede é esse propósito. Exatamente. É essa a intenção. E estamos encerrando por aqui agora. E realmente foi um prazer ter você aqui comigo. Muito obrigada, Val, pela Seja oportunidade. sempre bem-vinda. Muito obrigada.